Oi, oi, oi. Fala, família! Tá começando mais um PHzando e hoje eu quero te fazer mais uma perguntinha. O que é que te afasta do Espírito Santo? Vamos falar sobre isso depois dessa vinheta bonitinha aí. Rola! O que é que te afasta de Deus? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? Lá em Isaías 59:2 diz assim: Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. A Bíblia está dizendo que os seus pecados são os que te afastam de Deus. Os seus pecados te afastaram do Espírito Santo. E por isso, por causa dos seus pecados, por causa das suas maldades, a gente não consegue chegar perto do Espírito Santo, a gente não consegue mais olhar para o Espírito Santo. A resposta está aí, na palavra. Ela está dizendo que quando a gente peca, quando a gente comete algum pecado, as nossas maldades, os nossos pecados, nos tiram da presença de Deus. Por causa do pecado, nós ficamos cegos e não conseguimos mais enxergar a glória dele, não conseguimos mais enxergar o rosto do Espírito Santo. Então essa é a nossa resposta. O que nos tira da presença de Deus, a única coisa que nos separa da presença de Deus é o pecado. E vamos começar falando do o que acontece antes do pecado. Eu tenho percebido que a maioria das vezes, se não todas as vezes, quando a gente vai pecar, a gente força a barra, é a gente que quer buscar o pecado, é a gente que vai atrás do pecado. Às vezes a gente coloca a culpa em Satanás, a culpa no capeta, a culpa no demônio, só que a culpa nem é deles a primeira vez, tipo assim, nem começa sendo deles, a culpa começa sendo da gente, a gente que força a barra com o capeta para poder pecar. Por exemplo, se você tem um ponto fraco, sabe que se você ficar conversando com as menininhas, ficar dando papinho pros menininhos no WhatsApp, você sabe que vai dar merda, você sabe que você vai acabar ficando com fulano ou ficando com fulana, é lógico que você sabe o que você quer. Antes do pecado começar, antes do pecado vir à nossa prática, ele vem no nosso pensamento. Eu tenho percebido isso já há um tempo, que antes da gente pecar na prática, a gente peca no pensamento. A gente começa a maquinar, a fazer as estratégias tudinho para que aquele pecado dê certo. E a maioria das vezes a gente sabe que vai dar merda naquele pecado e mesmo assim a gente continua indo e a gente continua pecando. Pro pecado acontecer, você já quer que ele aconteça na sua mente. Você fica pensando tanto naquele pecado que você fica com muita vontade de pecar e você vai alimentando a sua vontade de pecar. O engraçado é que Deus dá o discernimento pra gente, porque a gente sabe que antes de pecar, a gente sabe que vai chatear o Espírito Santo. Todas as vezes é assim, mas aí vem aquele pensamento que eu tenho certeza que todo crente já pensou. Tipo assim, Deus, não, eu vou pecar aqui, depois Deus me perdoa, porque Deus é amor. Deus é amor, então ele vai me perdoar. A gente sabe que vai dar merda, e mesmo assim, a gente sabe que vai se lascar todinho cometendo esses pecados que nós podemos dizer que nós somos escravos desse pecado, e sabe que isso vai dar merda, e mesmo assim continua pecando, e mesmo assim continua forçando a barra para chatear Deus. E se você estiver longe de Deus, tenha certeza absoluta que você não vai ter capacidade, muito menos força, para dizer não para a tua vontade, e sim para a vontade de Deus. Segundo nível é o que acontece durante o pecado. Galera, eu não tenho muito a dizer dessa parte de quando você está cometendo o pecado. Não tenho. Mas o que eu tenho pra falar é muito importante. E o que acontece comigo, e o que acontece com você e com todo mundo que tá assistindo. Galera, quando você tá cometendo o pecado, você lembra de tudo. De todas as coisas possíveis na face da terra. Você lembra do seu aniversário de 1 ano. Você lembra da reação da sua mãe quando você falou mamãe a primeira vez. Você lembra de tudo, absolutamente tudo. Menos Benos. Eu falei Benos. Tenho certeza que eu falei Benos. Gabriel, corta essa parte se eu estiver falando Benos. Na hora do pecado você esquece, parece que a sua mente bloqueia o Espírito Santo. Parece que a sua mente bloqueia qualquer coisa relacionada ao divino, a algo divino, entendeu? A sua mente, ela parece que bloqueia, eu não sei porquê, velho. Eu não sei porque, eu vou estudar isso, vou tentar entender o porquê. Mas, sabe, na hora do pecado, a sua mente bloqueia pro Espírito Santo. Ele não vai interferir no seu pecado. Ele não vai falar assim, ô fulano, para de beber. Ô fulano, para de ficar beijando na boca aí de um monte de moleque. Para de ficar beijando na boca aí de um monte de menina. Tenho certeza absoluta que ele não vai te interferir nesse assunto.
Quando a gente está pecando, quando a gente está cometendo o ato do pecado, a gente se torna uma das pessoas mais egoístas do mundo. Ou então, se não a mais egoísta. Porque quando a gente está pecando, a gente esquece tudo relacionado ao Espírito Santo também. Se você não lembra nem do Espírito Santo, nada que é relacionado a ele você vai lembrar. Então por isso que você esquece que ele morreu por você, que ele te ama, das experiências que você já teve com Deus, você esquece de tudo. De toda a lágrima que você derramou por causa de Deus, de tudo que você fez, de todo sorriso que você sorriu pra Deus. Tudo, velho. Tudo que é lindo entre você e o Espírito Santo sai da sua mente. Então por isso você se torna uma pessoa egoísta, porque você esquece das coisas que Deus te deu, das coisas que Deus fez por você, simplesmente para matar a sua vontade. Você me entende? E no terceiro nível do pecado é o que acontece depois do pecado. O que acontece depois do pecado, pra mim, é a parte mais depressiva, vamos dizer. Quando você para de pecar e quando você não tá pecando mais, vem aquele momento de desespero, de nojo de você mesmo, sabe? Por que eu fiz isso? Eu tava tão bem com Deus, por que eu fiz isso? Meu relacionamento com Deus tava tão alto, velho. Por que eu vacilei dessa maneira? Eu sou um bosta, eu não presto pra nada. Sabe, você começa a pensar aquilo, você começa a achar que o Espírito Santo tá com raiva de você. Você começa a olhar pro Espírito Santo e ver ele com cara fechada pra você. Você começa a olhar pra Deus, você começa a pensar que Deus não quer te ver perto, sabe? Eu fico imaginando assim, que se eu fosse Deus, eu já teria acabado com o Felipe. A gente é assim. Eu tô pensando que você também já pensou, e se você fosse Deus, você teria paciência com você mesmo? Você teria paciência com as coisas que você faz repetitivamente? Tá certo, eu acho que repetitivamente. Eu acho que eu tenho certeza que eu não teria paciência comigo mesmo. É por isso que eu fico falando do tão grande que o amor de Deus é. Começa a bater um preconceito de você com você mesmo. Tem uma frase que eu acho muito engraçada, que é assim: já que eu tô no inferno mesmo, deixa eu abraçar o capiroto. É isso que acontece com a gente depois que a gente peca. Se a gente não pede perdão pro Espírito Santo, se a gente não se arrepende genuinamente assim que a gente peca, o que acontece? O nosso pensamento vem assim: já que Deus tá com raiva de mim, já que eu tô longe de Deus mesmo, deixa eu pecar de novo. Aí você peca uma vez, você peca 3 vezes, você peca 5 vezes, 7, 8, 9, 10, e você foca tanto no pecado, que quando você percebe que você tem que pedir perdão pra Deus, ele não tá mais onde ele tava. O Espírito Santo não tá do seu lado mais. Você ficou tão focado no pecado, que você esqueceu do Espírito Santo. Eu tenho pra mim que o Espírito Santo, ele continua sempre andando, que sou eu que tenho que acompanhá-lo, sou eu que tenho que correr atrás do Espírito Santo. Eu creio que se você chegasse em Deus e falasse assim: Deus, pera aí, deixa eu só descansar um pouquinho, ele daria uma paradinha pra você descansar um pouquinho. Deixa eu parar rapidinho aqui, para aí só pra eu pecar. Ele olhar pra tua cara e falar: por favor, né, moleque? E ia continuar andando, você ia ficar parado pecando. Então se você parou e ficou focado no pecado, Deus continua andando. E pra você correr atrás do Espírito Santo, filho, você vai ter que ralar um pouquinho. Vou contar uma historinha pra vocês. Eu já malhei 4 dias, mas eu malhei. 4 dias. Meu Deus do céu, que vergonha, velho. Enfim, nesses 4 dias que eu tava malhando, eu sempre começava na esteira. E o professor botava 20 minutos de esteira pra eu correr, sendo que eu não corri nem do meu quarto pra sala. Então aquilo pra mim era a morte. E eu correndo, e quando eu chegava, tipo assim, faltando 10 minutos pra correr ainda, eu já tava morto. E eu tinha mania de, quando eu tava malhando, quando eu tava lá na esteira, arrumei uma ideia de me dar animação pra continuar correndo. Vou mostrar pra vocês como é que é. Eu corria. Tô correndo pra Jesus. Tô vendo Jesus daqui. Tô correndo. E quando acabava o tempo, eu falava: cheguei em Jesus. E eu creio que na nossa vida espiritual é desse jeito. Quando a gente peca e Deus foi indo, você ficou parado pecando, em vez de ir junto com Jesus, em vez de ir junto com o Espírito Santo, você vai ter que correr. Porque o Espírito Santo, ele vai estar lá na frente. Se você gritar: Jesus! Jesus! Ele vai ouvir. Ele vai parar na sua sobrinha lá onde ele tá e ficar te esperando. Mas aí é uma decisão sua. Você vai ter que decidir correr atrás de Jesus. Você vai ter que decidir buscar Jesus. Você vai ter que decidir suar e cansar para ir buscar o Espírito Santo. Porque ele vai estar lá te esperando. Mas depende do seu esforço para conseguir chegar até lá. Fala, galera! Por hoje é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, dá um like maroto aqui embaixo e se inscreve no canal também.
As minhas redes sociais estão aqui do lado. Se você quiser seguir para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal, vai lá, segue lá que eu vou estar dando as notícias por lá. E se você não assistiu o vídeo anterior, esse vídeo que tá passando aqui embaixo, clica aqui e assiste ele. Dá uma curtida lá também, se você gostar do vídeo. Compartilha esses vídeos nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Snap. Então é isso, galera. Até a próxima segunda e é nóis!